E aí galera, bom dia! Hoje nós iremos falar de um assunto que muitos já ouviram falar, mas que poucos realmente conhecem, que é o regime civil-militar ou ditadura militar. É o período em que os militares governaram o país durante 21 anos. Durante esse período, os militares implementaram 5 atos institucionais que colocavam em prática a censura de meios comunicativos, perseguição política, perseguição àqueles que eram contra o regime e diversas outras coisas. A ditadura militar deu início no dia 31 de março de 1964 com a saída de João Goulart no Jango, entrando em seu lugar o Marechal Castelo Branco. Segundo os militares, a ditadura foi implementada devido a um suposto golpe comunista socialista no Brasil. Fica agora com alguns mitos da ditadura militar, como saúde, economia e a possível aliança da igreja. Na ditadura militar, a saúde pública era ótima. Será mesmo? Durante o período militar, muitos dizem que a saúde pública era boa e que não havia essa bagunça que é o SUS atualmente. Mas o que poucos sabem é que logo no início da ditadura militar, os investimentos que eram voltados para a saúde pública sofreram drásticas reduções e que com o passar dos anos, com os militares no poder, foram se reduzindo cada vez mais, chegando até a 0,94% no ano de 1974. O que isso significa? Que menos de 1% era o dinheiro investido na saúde pública. Além de que os hospitais públicos, que continham os maiores investimentos e os melhores equipamentos, eram voltados e destinados somente para as pessoas que tinham carteira de trabalho assinada, excluindo grande parte da população brasileira, ocasionando muitas mortes por doenças que não eram tratadas. E comparado a hoje, o SUS, mesmo enfrentando sérios problemas, ainda assim é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Ele abrange desde o simples atendimento ambulatorial até transplante de órgãos, garantindo acesso integral e universal gratuito para toda a população do país. E aí, tudo bem com você? Você pensava que na ditadura não tinha nada de corrupção, esse tipo de coisa, essa roubalheira de hoje? Será que você está certo? Se você ficou todo confuso, calma, que eu já vou te explicar. Muito bem. Para começar, é comum a participação de uma sociedade organizada com controle de gastos. Isso é comum na democracia. Ou seja, desse meio, com o que a gente consegue fazer? Denunciamos a corrupção, isso é totalmente comum em democracias. Pois é, democracias. Não era o caso da época, a gente vivia no regime militar brasileiro, a ditadura. Para começar, naquela época não tinha órgãos, conselhos fiscalizatórios, nada do tipo. Ou seja, ficava muito mais difícil de denunciar a corrupção. É uma ótima oportunidade para dar uma roubadinha. Além disso, depois que o Congresso Nacional foi totalmente diluído, as contas do governo não eram nem mais analisadas, esse tipo de coisa, as contas. Ou seja, além de tudo, caso alguém roubasse, mesmo que a gente não conseguisse denunciar ou a gente conseguisse, não ia saber, porque nem contas mais eram analisadas. Ou seja, o jornal, que atualmente é um dos meios mais eficazes de se denunciar a corrupção, jornalistas indo atrás, pesquisando, investigando, mesmo assim não seria necessário, porque nem naquela época como se não existisse corrupção, graças a esses dados. Basicamente, não existia. Ou seja, mesmo que jornais, qualquer coisa, qualquer meio de investigação fosse atrás dessas coisas, não ia achar nada. Porque tinha bastante corrupção, só que já que não tinha nada para analisar, nada fiscalizatório, não existia. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês falem com a gente vai estar aqui para responder dúvidas de vocês. Valeu. A ditadura militar foi apoiada pela igreja? Realmente, será que isso aconteceu? Venha descobrir conosco. Primeiramente, o que podemos destacar é que em 1964, 26 bispos da CNBB, Conferência Nacional de Bispos do Brasil, assinaram um manifesto onde eles agradeciam os militares por terem tirado o João Goulart do poder, porque ele era visto como um suposto comunista, pelo governo dele ser meio de esquerda. Logo após isso, houve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, onde mais ou menos cerca de 1 milhão de religiosos foram às ruas se manifestarem contra o governo de Jango, porque eles não queriam Jango no poder devido a ele ser um governo mais de esquerda, meio que comunista. Por que isso? Porque Jango queria uma reforma de base, ele queria uma coisa inovadora.
principalmente a reforma agrária. E as pessoas não estavam querendo isso. Ele queria dividir os bens das pessoas. As pessoas não queriam que as coisas delas fossem divididas. Então, eles foram à rua se manifestar. Bom, depois da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, entre 1962 e 1965, estava ocorrendo uma reforma na Igreja Católica. Isso começou a influenciar os religiosos na ditadura militar. Como que começou a influenciar? Eles começaram a pensar de uma forma diferente, da forma mais social, que era o que a Igreja Católica estava propondo para a reforma. Beleza. O que acontece? Vários religiosos continuaram seguindo o regime militar do jeito que a ditadura queria. Outros religiosos já começaram meio que escapar, como por exemplo o Frei Beto. Ele começou a auxiliar pessoas a saírem do país, ou até mesmo a meio que se esconderem nessa forma de religião social, digamos. E eles começaram a trazer religiosos de outros países, de outras ditaduras, para dentro do país, refugiarem eles aqui dentro. O que aconteceu? Os militares começaram a focar nesses religiosos, para abrir o porão para a religião, entendeu? O porão da tortura para a religião. Para deixar mais claro, vamos ver uma frase do Frei Beto sobre esse período na ditadura. A igreja em todos os tempos e lugares sempre refletiu a luta de classes, como todas as instituições. Um caso que podemos destacar foi o caso do Frei Tito. O que aconteceu com o Frei Tito? Ele foi torturado no porão da ditadura e dizem que ele se suicidou aos 28 anos de idade em um convento. Esse foi um caso que marcou bastante a parte religiosa na questão da ditadura militar. A igreja não pode omitir-se. As provas das torturas trazemos no corpo. Frei Tito. Bom, esses foram alguns fatos que nós achamos para mostrar para vocês que isso realmente, da igreja apoiar a ditadura, não podemos dizer que não é um mito. Realmente apoiou e depois não apoiou. Teve seus motivos para apoiarem, teve seus motivos para não apoiarem. Então eu espero que vocês tenham entendido qualquer... Será que a economia realmente foi boa durante a ditadura militar? Venha descobrir conosco! A economia, durante a ditadura, apesar de tudo, cresceu graças ao milagre econômico. Isso é inegável, mas a estratégia que foi usada para isso foi o empréstimo de altas quantias dos bancos internacionais. Sendo assim, houve acréscimo no PIB e IDH, mas o Brasil ainda importava muita coisa e a principal dela era o petróleo. Em 74, o preço do barril subiu muito e o Brasil, como estava em dívida e precisava importar o petróleo, entrou em uma falência ferrada. Nesse tempo, a inflação estourou e chegou a 100% ao ano. Com a deposição de Goulart em 1964, inaugurou-se um novo modelo de administração da economia. As decisões políticas concentravam na mão do poder executivo e os presidentes do período militar conseguiram implantar seu projeto econômico, ignorando as negociações democráticas. As primeiras decisões visavam estabilizar a moeda, reduzir o déficit do governo e modernizar o mercado financeiro. Porém, ocorreu um aumento na dívida externa, que permaneceu impagável pelos 10 primeiros anos após a ditadura militar. Em 1984, o Brasil devia ao governos e bancos estrangeiros o equivalente a 53,8% do seu produto interno bruto, que é o PIB. Nos dias de hoje, isso seria equivalente a 1,2 trilhões, que é o quádruplo da atual dívida externa do Brasil. Além disso, o suposto milagre econômico aconteceu quando o Brasil cresceu acima de 10% no ano. Isso apenas provou que, apesar do Brasil ter ficado mais rico, poucas pessoas tinham dinheiro para viver bem na época. Veja esse dado. A distribuição de renda se polarizou. Os 10% dos ricos que tinham 30% da renda em 1960 chegou a 51% da renda em 1980. Já os mais pobres, que tinham 17% da renda nacional em 1960, decaíram para 12% 2 décadas depois. Quer dizer que quem era mais rico ficou mais rico e os mais pobres ficaram mais pobres. Graças à altíssima inflação da época e o salário mínimo
tinham metade do poder em comparação a 1960, que era antes da ditadura. Durante a ditadura militar, só morreram vagabundos e terroristas. Você acredita nisso? Dizem que quem não pegou em armas nunca foi preso, torturado ou morto nas mãos dos militares. Provavelmente quem acredita nisso não leva em conta o genocídio de povos indígenas da Amazônia durante a construção da Transamazônica. Sim, até os índios sofreram a ditadura militar. Segundo as estimativas apresentadas pela Comissão da Verdade, cerca de 8 mil índios morreram durante o período de 1971 a 1985. Isso sem levar em conta as outras vítimas que não faziam parte de nenhum outro grupo guerrilheiro. Esse é o caso de Rubens Paiva, um ex-deputado cassado após o ano de 1964 com a entrada do golpe. Ele foi torturado e preso pelos militares, pois achavam que através dele conseguiriam encontrar Carlos Lamarcas, um dos principais líderes à oposição ao regime. Ele acabou morrendo em uma das sessões de torturas. Mas sua morte só vieram saber no ano de 2014, durante uma das reuniões da Comissão da Verdade.